Boa noite a todos. Hoje nós vamos iniciar o nosso evangelho com um horáriozinho um pouco extrapolado, queria pedir desculpas, mas nós podemos iniciar novamente o nosso evangelho. Então, assim, boa noite aos nossos irmãos. Cícero está na sala, boa noite. Hoje eu só troquei um pouquinho qual o perfil do Facebook, mas estamos aqui. Então, vamos para frente, vamos iniciar. Então, pedir a Deus, nossos irmãos benfeitores, nosso Senhor Jesus Cristo, que nesse momento Ele possa iluminar as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos mais uma vez estarmos aqui numa busca constante de melhor entendimento da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu sou Vera Leitão Cardoso, sou trabalhadora da Casa de Francisco, Lar de Clara. Estou aqui hoje para, juntamente com vocês, podermos unir as nossas forças, as nossas energias, os nossos sentimentos, para que possamos entender mais e mais, na medida do nosso conhecimento e evolução espiritual, as palavras escritas no Evangelho e em todo o entendimento, com base na doutrina dos Espíritos. Então, hoje eu escolhi trabalhar e ler com vocês o capítulo 24, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, o item 1 e 2 e o 3, candeia sob o alqueire, porque fala Jesus por parábolas. E esse tema, e este item, para reforçar mais e mais o que Jesus disse, que tudo poderia passar, mas as suas palavras nunca passariam. Então, todo momento em que a gente lê as parábolas, o pensamento de Jesus, é como se nós trouxéssemos para a nossa vida diária. E daí nós tiramos muitos exemplos e é um momento em que a gente possa refletir as nossas ações no nosso dia a dia. Então, que nós possamos estar atento até mesmo ao tempo que estamos vivendo. Então, eu vou ler um trecho do Evangelho. O item 1 diz: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Consta em Mateus, capítulo 5, versículo 15. Depois, Lucas, capítulo 8, versículo 16 e 17, diz: ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Com isso, quando Jesus enfoca essa questão da luz, e aí os seus discípulos, se aproximando-se deles, disse: por que falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios dos reinos dos céus, mas a eles isso não lhe foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que se tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. E nele se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda e para que, tendo se convertido, eu não os cure. Mateus capítulo 3, versículo de 10 a 15.
Então, nesse item, quando nós nos reportamos, né, a que Jesus disse, colocai então, né, a candeia não debaixo de um alqueire, né? Alqueire aqui, naquela época, nós não estamos falando daquela medida de capacidade, mas o alqueire poderia ser um vaso, um pote, um vasilhame. Então ele diz, não coloque a luz, o candeeiro, a candeia, né, esconder debaixo de alguma coisa, né, ou debaixo da cama, como Lucas colocou. Por quê, gente? Porque essa luz que foi falada de uma forma figurativa e simbólica mostra exatamente o que, na verdade, nós podemos ter e que devemos ter em termos, por exemplo, do conhecimento, em termos do que temos nessa caminhada da evolução espiritual das nossas existências. E será que nós estamos realmente, né, escondendo essa luz, né, que faz parte também da nossa vivência? Debaixo, estamos escondendo, ocultando, ou estamos realmente socializando? Nesse contexto que a doutrina espírita nos fala, nós temos que pensar também que, quando Jesus fala do conhecimento, e que ele diz que, inclusive, era muito estranho, se achava muito estranho, porque Jesus dizia que nós deveríamos ser claros, que as palavras deviam ser claras, que não se deveria esconder essa candeia, mas ao mesmo tempo ele era questionado por que ele falava por parábolas. Então por que ele não seria tão claro com todos ao mesmo tempo quando ele pregava, não é? Então, há de se entender que, quando nós estamos ouvindo, né, e estudando essas palavras do Evangelho, ele deixou bem claro que tudo, nada será ocultado, mas também tudo vai ser falado, tudo vai ser revelado de acordo com o entendimento de cada um. Àquela época, nós sabemos que o homem ele ainda tinha uma certa dificuldade para a compreensão das coisas do alto, não é? Então, Jesus, quando ele escolheu aqueles apóstolos, aquelas pessoas que o seguiam, eles não foram escolhidos aleatoriamente ou sem um objetivo, porque foi dito que a eles foram reveladas mais coisas do que aos outros, porque eles estavam num patamar de entendimento um pouco melhor do que os outros que o seguiam. Então, trazendo para hoje, também nós estamos vivendo uma situação parecida, mas hoje se considera que nós temos um entendimento melhor, ou seja, a luz ela pode ser captada de uma forma muito mais, como é que eu posso dizer, não que tenhamos a compreensão completa, mas já somos espíritos mais vividos, né? Mais estudados, para que possamos entender a outra vertente de não se precisar se falar nas parábolas. Já hoje entendemos melhor, inclusive à luz do Espiritismo, as parábolas são desvendadas, interpretadas de uma forma mais clara, conforme as orientações dos benfeitores. Porque se isso tivesse sido dito dessa forma à época de Jesus, né, não haveria um entendimento, como ele mesmo disse, como também tem a profecia de Isaías. Estaríamos ouvindo, mas não estávamos entendendo. Os olhos olhando, mas não enxergando em profundidade. E trazendo também para nossos dias de hoje essas revelações. As revelações que muitos se têm dado, né, com base nas orientações, e aí nós temos que saber também filtrar essas informações e essas revelações que tanto temos ouvido. E qual o nosso entendimento? Já estamos mais amadurecidos para entender a verdadeira, né, proposta do nosso Pai, e que Jesus veio aqui para nos orientar? Será que nós também, aqueles privilegiados,
com conhecimento, os trabalhadores da última hora, aqueles que estão privilegiados em ter um entendimento melhor, está guardando esse entendimento só para você ou está utilizando também da prática da caridade quando você fala do amor de Cristo, quando você fala de algo, de palavras luminosas, podemos relacionar assim, e que possa ser realmente estendido para todos? Ou será que nós, quando temos um conhecimento um pouco melhor do que o outro, estamos utilizando da nossa vaidade, do nosso egoísmo, de não fazer essa, como é que eu posso dizer, deixar essa candeia, essa luz transparecer para o outro? Nós, como os instrumentos, né, da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que estamos aqui nesse momento tentando entender, né, e tentando levar para a nossa prática, porque hoje nós já temos um entendimento, um amadurecimento de que não basta sabermos as palavras das Escrituras, não basta interpretarmos a palavra de Jesus da forma como cada um interpreta, mas sempre levando, considerando as diferentes formas de interpretação, mas sempre levando para o amor que ele sempre pregou para a gente. Será que nós estamos cumprindo com isso? Porque nosso corpo, né, o nosso entendimento, o nosso conhecimento, uma vez iluminado, né, pela luz do alto, nós poderemos ser o quê? Ser a luz que pode, ser um ponto de luz que pode ajudar a quem está do nosso lado, e aí sermos realmente, como eu posso dizer, um ponto de luz em cada coração e em cada mente. E isso, quando nós trabalhamos em conjunto, de uma forma em que a busca da prática do amor, né, está presente, a busca da caridade. Porque, gente, ler, entender, ter teoria, isso já eu acho que já saturou. Hoje Deus quer que nós sejamos verdadeiros atores e protagonistas da palavra dele, né? Então isso é uma coisa que vem realmente nos chamando a atenção, porque nós não estamos mais na fase de falar e de entender por parábolas, mas sim a retirada do véu. Mas a retirada desse véu, ele não pode vir à tona de forma assim, 100%. Deus não faria isso conosco. Por quê? Porque nós não temos ainda a total maturidade para entender, né, a proposta realmente do alto. Ainda somos crianças, espíritos ainda em evolução, e muitos ainda muito inocentes e muito crianças, né? Muito ingênuos ainda. E aqueles que estão tendo a oportunidade de ter um entendimento mais amadurecido são os pontos luminosos que, repassando para os outros que estão ao lado, nós vamos considerar que, estudando junto, praticando junto, buscando ser alguém produtivo, né, e não somente estudioso no sentido mais da teoria. A teoria é importante, estudar é importante, entender a palavra é importante, entender o Evangelho do Cristo é importante, mas como que nós vamos entender na sua magnitude sem praticá-las? Então, esse Evangelho, quando ele fala de você realmente colocar essa candeia realmente no candeeiro, né? Que é isso. É a gente poder ser esse ponto de transmissão, de ajuda, Isso seria um ponto para que nós mesmos possamos nos desenvolver. É o ponto do desenvolvimento de cada um, para que, considerando a nossa juventude, a nossa maturidade ainda, que ainda fica muito a desejar, mas que nós possamos, nessa existência, sermos realmente um irmão, um ser que possa, junto com os outros pontos luminosos, eu, você e todos aqueles que estão realmente envolvidos nessa busca da prática do Evangelho, realmente
fazer um pouco melhor do que fomos no passado. A semente, ela foi lançada na terra, ela precisa ser regada. E ela sendo regada, na voz do entendimento, nós seremos, com certeza, com a bênção de Deus, com o amparo dos nossos irmãos de luz e dos benfeitores que nos acompanham, fazer com que todos possam realmente ser luz viva, né? Porque a luz, ela precisa ser viva, brilhante. Como é que a gente passa isso, gente? Nós estamos com tantos problemas, muitas pessoas estão vivenciando doenças, situações de estresse, desajustes mentais, né? Ou seja, mas eu preciso procurar a luz para que eu não seja treva. Até mesmo quando pensamos nos nossos chakras, né? Quando nós pensamos nos nossos pontos, são pontos que precisam ser bem tratados através da oração e da prática do amor. Por quê? Porque nós vamos receber energias que possam nos passar vigor. Então, mesmo na tristeza, mesmo na dor, nós precisamos buscar esse foco de luz e sermos luz viva. Fácil ser luz viva? Não, ninguém aqui está dizendo que é fácil, mas nós estamos aqui lendo um texto, né, que foi escrito com base nas palavras de Jesus, de que, como diz aqui no Evangelho, eu posso confiar que, se eu tenho fé, e se eu tenho essa fé raciocinada, se eu acredito que eu estou amparado, se eu acredito que eu estou, nesse momento, buscando maior entendimento, né, entre a fé, uma fé raciocinada, a razão, buscando os dados que envolvem a ciência, que está muito conectado com o espiritismo, com certeza, a nossa mente, os nossos pensamentos vão se ampliar no momento em que nosso espírito se propor ao amadurecimento. Então, aí todas as revelações, um dia, né, como está bem dito na palavra, tudo que está ocultado um dia será revelado. Mas nós vamos recebendo de acordo com o merecimento que o nosso entendimento e com o amadurecimento espiritual em que estamos passando. Uns pouquinho mais do que outros, mas juntos a gente vai chegar lá. Uns são mais adiantados moralmente, intelectualmente, outros estão na cadeirinha ali fazendo suas tarefas, como numa escola, que é o nosso planeta Terra, é uma verdadeira escola. Então, que nós possamos, gente, ser a luz, né? Que nós fujamos dessa treva, que nós possamos realmente, dentro das nossas possibilidades, abrir, né, os nossos canais, né, de absorção de conhecimento e luz, daqueles que tanto se preocupam conosco, que tanto oram pela nossa existência com menos erro possível, que nós possamos abrir então as nossas mentes, no momento das nossas orações, das nossas reflexões, que pensemos sempre que somos filhos da luz, somos filhos de um Pai de amor. Então, se Ele é luz, se Ele é amor, nós também podemos caminhar nessa trajetória e sermos muito mais luz do que treva. Olha, eu conheço tantas pessoas que vivem situações tão difíceis, mas que quando você chega perto, você consegue sentir aquela energia boa, aquela pessoa que fala contigo sem reclamar. Então, novamente, nós vamos passar pela questão da maturidade espiritual. Então, cada um vai entendendo de acordo com o seu desenvolvimento e maturação. Mas nós não queremos ficar, né, naquele grupo de irmãos, como diz aqui, aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais amor, quanto mais reflexão, quanto mais conexão com o alto, nós vamos ter a abundância, porque Jesus disse isso, e isso nós acreditamos porque nós confiamos nele. E aqueles que fecham seus olhos, fecham seus ouvidos, não querem entender, nós vamos ter que realmente orar por esses irmãos. Por quê? Porque até o que eles não têm será retirado.
porque não querem abrir os olhos realmente para a luz. Então, meus irmãos, eu gostaria de agradecer esse momento, gostaria de dizer que quando nós estamos conectados com a palavra de Jesus, nós sentimos no nosso coração algo diferente. Vocês mesmos, quando estiverem nos seus momentos de orações, se abram, relaxem, tentem tirar um pouco do pensamento dos problemas do dia a dia, dos nossos dias que têm sido bem estressantes, e que a gente possa sentir a centelha de luz de quem está ali do teu lado, muitas vezes, né, os nossos irmãos desencarnados ali jogando sobre nós energias, né, emanações de luz, para que possamos superar aquele dia tão difícil e nos tornarmos realmente um ser de luz, né? Um pontinho de luz que seja. Às vezes as pessoas dizem, não, eu erro muito, eu ainda estou muito a desejar. Todos nós estamos aqui passando pelas provas e as expiações, para que possamos realmente chegar num momento de maturidade espiritual melhor. Então, vamos sair da nossa geração de infância, né, e de adolescente. Vamos ver se a gente chega na fase adulta do espírito. E aí nós vamos realmente, né, nos certificar que a proposta é: colocai a tua candeia sob o alqueire, não sobre o velador, como chama, né? Então não coloca debaixo do alqueire, se deixe iluminar para que você possa iluminar quem está do seu lado. Então eu desejo que essa noite seja uma noite abençoada, seja iluminada, seja que o nosso planeta receba nesse momento todas as emanações de todas as pessoas que querem o nosso bem, porque nós estamos precisando de ajuda, gente, de muita ajuda. Muitos estão ainda dentro de casa, e muitas pessoas ainda estão perdendo muitos entes queridos, e nós não podemos focar somente nas coisas negativas, que nós não possamos vibrar na escuridão, que nós possamos vibrar na luz. Então eu desejo uma noite maravilhosa, um dia amanhã abençoado para todos vocês, e que o final de semana também seja abençoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo e por todos aqueles, né, que de uma forma ou de outra caminham na busca do bem da humanidade. Um abraço fraterno, um beijo no coração de todos. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui com vocês, porque isso para mim é uma verdadeira terapia. Gostaria muito de cantar uma música, mas em um outro momento eu gostaria que eu tô com saudade realmente de cantar algumas músicas espíritas, e eu espero que um dia, né, logo nós possamos estar presencial novamente e podemos emanar também a nossa vibração ao louvor de Deus, que é um momento também de muita oração. Um beijo no coração, que assim seja. Paz e bem a todos vocês. Muito obrigada.